João capítulo 11, aí você vai lá no versículo 4, que eu quero ler com você. Diz assim: quando Jesus ouviu isso, ele disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava Marta e sua irmã e a Lázaro. E ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde ele estava. Depois disso, então, ele diz aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Amém, queridos? Queridos, a passagem que nós lemos fala sobre a morte de Lázaro. E para quem sabe, e para quem não sabe, hoje vai saber, Lázaro, ele era um amigo íntimo de Jesus. O pastor já ministrou aqui várias vezes, e quem já ouviu ministrando sabe, o pastor já sempre relatou aqui, que Betânia era a cidade onde Lázaro morava. E Betânia era a cidade onde Jesus ia para se retirar, para descansar. Então, a casa de Lázaro e suas irmãs, Marta e Maria, era uma casa, querido, aonde Jesus, ele sentia prazer de descansar. Sabe aquela casa que você entra, não é aquela casa que te dá um zen, né? Aquele não. É uma casa que você consegue descansar. Amém? Você consegue entender o que eu estou falando para você? É a casa que você se sente bem. Aí deixa eu dizer uma coisa para você. Essa casa é a sua casa. Você sabia que essa casa pode ser a sua casa? Mas você sabia que essa casa não era assim? Essa casa se tornou assim porque esses irmãos decidiram ser amigos de Jesus. Decidiram conhecer Jesus. Essa Maria, irmã de Lázaro, é a mesma Maria que um dia Jesus foi convidado na casa do Simão o leproso para jantar. E na hora ele não recebeu Jesus com as honras que deveria receber pelo costume judaico, que era lavar os pés de Jesus, que era ungir os pés de Jesus, que era dar um ósculo santo em Jesus, né? Essa questão de 2 beijinhos, quando as pessoas se vê, isso aí é bíblico, é chamado ósculo santo. As pessoas se cumprimentavam assim. Então, Simão, ele não deu essa cortesia toda, esse privilégio todo. Ele recebeu Jesus, mas não recebeu com honras. É como alguém que recebe a visita e deixa a visita lá na sala e vai para o quarto dormir. Você já foi recebido assim em alguma casa? Ou você já recebeu alguém assim na sua casa? Tem gente que recebe, principalmente pessoas que têm personalidade de não gostar de estar aglutinado. Pessoas que gostam de estar aglutinadas, ela gosta de um monte de gente. Pessoas que não gostam de estar aglutinadas, ela gosta de estar sozinha. Tem um monte de gente na casa dela, ela sai e vai sozinha para o quarto. E o pessoal fica lá na casa, né? Aí sempre tem um que tem que fazer sala, o outro fica lá resguardado, né? Essa Maria entrou lá nessa casa. E foi ela que quebrou o vaso de alabastro. Foi ela que chorou nos pés de Jesus. Foi ela que enxugou os pés de Jesus, né? As suas lágrimas, né? Com seus cabelos. E aí levantou-se uma polêmica, porque os discípulos de Jesus disseram que ela estava estragando, né? Porque o óleo que ela derramou nos pés de Jesus valia 1 ano de trabalho dela. Então ela é valorosa ou não? Imagine você hoje, você que é um trabalhador poderoso, próspero em nome de Jesus, quebrar um vaso de alabastro custando o salário do ano todinho da tua vida. Foi isso que ela fez. Agora o interessante, quando ela faz esse ato, a Bíblia não fala que Jesus já conhecia eles. Não, Jesus começou a conhecer eles a partir desse ato. Agora, sabe o que eu acho mais interessante? Juntando as duas histórias, é que até ela fazer isso, Jesus nunca tinha ido à casa dela. Mas o ato dela ter ido e desejado estar onde Jesus estava, fez com que Jesus fosse até a casa dela. É a mesma coisa que nós estamos fazendo aqui hoje.
Nós viemos à casa do Senhor, nós viemos à presença do Senhor. Quando a gente vem à igreja congregar, nós estamos vindo à presença do Senhor. Só que essa presença que nos toca aqui é a presença que Ele deseja que a gente leve para a nossa casa. E foi isso que aconteceu. Maria não se conformou só em ter Jesus por uns instantes. Ela quis que Jesus estivesse na casa dela. E eu posso imaginar que Jesus foi até a casa dela, porque ele se tornou íntimo. Era o lugar que ele descansava, era o lugar que ele tinha comunhão, era o lugar que ele poderia, ser Jesus. Não tinha ninguém dizendo, que nem os fariseus. Ele diz que é o Filho de Deus. Isso aí é um herético, um blasfemador. Ele não tinha em volta dele gente falando muita coisa de incredulidade. Ele não tinha. Ele tinha uma adoradora, ele tinha um amigo e ele tinha uma serva, que apesar de Marta ser meio afadigada, mas ela era aquela pessoa que ela queria que tudo desse certo. Tem alguém aqui que é aquela pessoa que fica na correria querendo que tudo dê certo? Só que você precisa entender, tudo isso é bom, mas o importante não é o que você faz, o importante é quem está, é Jesus. Então tinha uma adoradora. Tem algum adorador aqui? A questão não é o adorador, a questão é quem nós estamos adorando. Por isso que Jesus estava lá. Aí tinha um amigo. Tem alguém aqui que é amigo de Jesus? Tinha Lázaro, que era um amigo de Jesus. E tinha Marta, alguém que gostava de fazer as coisas para Jesus. Tem muita gente que está com Jesus, mas não gosta de fazer as coisas para Jesus. E é uma invenção de valores. Porque quando a gente gosta, querido, a gente tem o maior prazer de servir. Esse foi o contexto que começa a vida e o relacionamento de Jesus com essas três pessoas. Por que eu estou falando isso para você? Porque a história que nós lemos diz acontecimentos na vida dessas três pessoas e Jesus. A Bíblia diz que com o passar do tempo, Lázaro, ele ficou doente. E as irmãs de Lázaro mandaram chamar Jesus. Jesus não estava perto. Jesus estava numa localidade que gastaria aproximadamente 2-3 dias para chegar. E a Bíblia diz que quando mandaram um mensageiro e o mensageiro chegou, Jesus não se levantou e saiu correndo. A Bíblia diz que Jesus esperou. A Bíblia diz que ele esperou. Querido, isso me dá uma ênfase muito forte na nossa vida. Se nós realmente confiamos no Senhor, nós temos que aprender a esperar. Se nós realmente estamos colocando a nossa confiança no Senhor, nós temos que aprender a esperar. Jesus esperou. E nós vemos ele dizendo no texto, olha, essa doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Ele fala isso para os seus discípulos. Só que 3 dias depois, o que acontece? Lázaro morre. Agora imagine, Jesus abre a boca e diz que a enfermidade não é para a morte. E ele está rodeado de 12 homens que estão aprendendo a viver, a ter fé. Eles recebem o recado que Lázaro está doente. Jesus disse que não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Aí eles sabem que Lázaro morreu. Esses discípulos, eles poderiam começar a olhar Jesus diferente e dizer, rapaz, esse Jesus é meio fajuto. Rapaz, esse Jesus não teve muita dedicação em ir quando foi chamado. Rapaz, como é que é para a glória de Deus a morte? Porque na realidade, como seres humanos, nós temos uma compreensão de que as coisas só é de Deus se tudo der bem. Mas se fosse assim, querido, Jesus não teria dito que no mundo nós teríamos aflições. Se não fosse assim, Paulo não teria declarado em Romanos, capítulo 28, no versículo 8, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados para o seu propósito. Se não fosse assim, Eclesiastes capítulo 3, não havia essa declaração que há tempo para tudo.
Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de colher o que se plantou, há tempo de lançar pedras, mas há tempo de juntar as pedras. Há tempo para tudo debaixo do sol. Eu não sei qual é o tempo que você está vivendo, mas o tempo dessas 3 pessoas era o tempo de ser testado esse relacionamento. Porque ter Jesus em casa quando tudo está bem é fácil crer, mas saber confiar e esperar quando as coisas difíceis acontecem, querido, é para quem realmente tem fé. Você pode dizer para esse irmão aí: você é alguém que realmente tem fé. Sabe por que eu estou dizendo isso para você e porque eu pedi? Porque eu creio e eu sei e eu sinto isso de Deus. Tem pessoas aqui que já poderiam ter desistido mediante as suas adversidades, mas sabe por que você ainda não desistiu? Porque você é uma pessoa que realmente tem fé. Eles eram íntimos de Jesus, e foi por isso que eles mandaram chamar Jesus. Só que Jesus não foi no tempo deles, porque eu quero que você entenda, eles tinham um relacionamento, mas esse relacionamento não obrigava Jesus a ir no tempo deles. Porque mesmo Jesus sendo íntimos dele, Jesus ainda era Jesus. Você pode dizer isso? Mesmo que eu seja íntimo de Jesus, Ele ainda é Jesus. Às vezes, querido, nós estamos querendo nos relacionar com Deus como se Ele fosse um menino de recado. Vem aqui agora. Então Ele tem que vir. E não é assim que funciona. Às vezes nós estamos se relacionando com Jesus como alguém que senta num restaurante e pega um cardápio e começa a olhar o cardápio. Hoje eu quero um filé com champignon. Jesus, hoje eu não quero comer ovo não, hoje eu quero comer picanha. Faz os seus pedidos como se Jesus fosse o garçom. Mas na verdade não é assim. Mesmo nós sendo íntimo, mesmo Ele sendo bondoso, mesmo Ele sendo misericordioso, Ele ainda é Jesus. E como Jesus, Ele sabe todas as coisas. E sabendo todas as coisas, Ele sabe o tempo certo de se manifestar na nossa vida. Mesmo que aos olhos humanos pareça que Jesus não estava se importando, Jesus estava dentro do propósito. Agora sabe o que eu aprendo aqui, querido? É que fazer qualquer um pode fazer, mas para fazer realmente, para ser, para a glória de Deus, nós precisamos fazer dentro do propósito. Jesus não foi quando eles chamaram, porque Jesus sabia que aquela doença tinha um propósito. E o propósito era a glória de Deus. O propósito era manifestar a presença de Deus. Oh, querido, eu sinto uma graça de Deus sobre as nossas vidas. É em tudo, querido. A Bíblia diz tudo, o teu viver, o teu comer, tudo seja para a glória de Deus. A adversidade, a bênção dessa adversidade, querido, é para a glória de Deus. Agora nós temos que aprender a esperar. É por isso que o salmista Davi, ele declara: esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Eu vejo muitas pessoas que elas oram e elas acham que porque não teve resposta, Deus não ouviu. Não, querido, Deus já até ouviu, porque Deus sempre ouve a oração. Mas não é porque Ele ainda não te respondeu que Ele não ouviu. Você precisa aprender a esperar com paciência no Senhor. Desde o primeiro dia que chamaram Jesus, Jesus já sabia o que Ele iria fazer. Sabe o que eu aprendo aqui? Jesus sabe o tempo certo e a hora certa de agir na nossa vida. Jesus, quando Ele chegar no momento de fazer acontecer na sua vida, Ele não vai chegar e ficar parado e vai dizer: o que eu vou fazer mesmo agora? Ele já sabe, Ele já está com um projeto todo esquematizado. Ele já sabe aonde tem que agir, Ele já sabe quem tem que usar. Agora nós é que precisamos confiar.
Diga para você mesmo: eu preciso aprender a confiar. Queridos, quando nós aprendemos a confiar, nós vivemos milagres de Deus sobre a nossa vida. Tem alguém aqui que está confiando? Tem alguém aqui que confia? Tem alguém aqui que sabe esperar? Então se prepare, porque no tempo certo e na hora certa, Deus irá se manifestar sobre a tua vida, em nome de Jesus. Eu preciso confiar. Jesus, ele estava seguro, ele confiava no Pai. Jesus não fazia simplesmente porque era Jesus. Jesus sabia que ele estava vivendo o propósito do Pai. É por isso que ele não podia sair correndo, mesmo sendo amigo dele. Jesus e o Pai, eles têm um projeto bem alinhado. Eles não têm pensamentos diferenciados. Eles têm um pensamento único no propósito, que é mudar a sua história, quer mudar a sua vida, quer te gerar uma experiência. Jesus não sair correndo significa que ele sabia que ele só poderia fazer as coisas na direção do Pai. Agora, queridos, imaginem, Jesus era Deus. Jesus soube esperar a ordem do Pai. Querido, nós não somos Deus e às vezes nós não estamos querendo esperar na ordem do Pai. Amados, vamos aprender com Jesus. Jesus era Deus, mas ele sabia esperar. Hoje o mal do século é a ansiedade. E eu posso falar isso com muita propriedade. Hoje as pessoas se rotulam com ansiedade, mas na realidade não é transtorno de ansiedade. Às vezes é impulsão de não ter paciência. Às vezes você não tem nem crise de ansiedade, às vezes você é impulsionado por falta de paciência, de perseverança. E nem queira ter ansiedade sobre a sua vida, querido, porque a ansiedade é um cativeiro que para se libertar é difícil. Precisa de muita ajuda. E tem muita gente que está ligado no automático. E tenha cuidado, querido, porque a vida não pode estar no automático. Tem muita gente que não está ligado naquilo que é realmente para estar ligado, estar conectado. Sabe por que Jesus ele espera? Porque ele estava ligado e conectado com o Pai. Todas as vezes que Jesus fazia um milagre, Jesus esperava a ordem do Pai. Vamos aprender com Jesus nessa noite. Aprender a esperar. Aprender a descansar. Aprender a confiar. Porque às vezes, querido, você até pode resolver a situação, mas é melhor você resolver debaixo da autoridade do Senhor. Às vezes você pode até tentar resolver, mas é melhor resolver direcionado pelo Espírito Santo. Foi isso que Jesus fez. Ele esperou. E aí ele volta para Betânia, para nós chegarmos ao final dessa história. Quando ele chega lá, Lázaro já tinha morrido. Para algumas pessoas, Jesus chegou atrasado. Para os discípulos, aqueles que não tinham fé, quem sabe eles ficaram pensando: e agora? Que glória de Deus é essa? Porque tem pessoas assim. Tem pessoas que quando vê o outro na luta, e é porque é crente. Cadê o Deus dele? Ei, não é porque as pessoas ainda não estão vendo o que Deus tem para manifestar que Deus não é o nosso Deus. Não é porque ainda não aconteceu que Jesus deixa de ser Jesus na nossa vida. Lázaro morreu. Lázaro morreu. E a Bíblia diz que quando ele chega, aquela que era toda atarentada, que queria fazer as coisas para servir Jesus, aquela que havia ungido os pés de Jesus e enxugado, a coisa que disseram foi: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não havia morrido. Mas sabe o que é que eu aprendo, querido?
que nos dias de hoje, muitas das vezes eu e você estamos como Marta e Maria, achando que Jesus não estava lá, mas Ele está. E quando é que Jesus está, pastora? Quando Ele está em mim. Eu ouço Deus dizendo aqui: você já passou certa situação na sua vida e você achava que Jesus não estava lá, mas Ele diz para você: eu estava lá através da sua vida. Jesus estava lá, querido. Porque eu não posso imaginar que alguém que adora Jesus adora só quando via Jesus. Eu posso imaginar que alguém que tem uma vida de adoração a Jesus, não importa se hoje ele acordou e tinha tudo que ele queria, ou se ele acordou e não tinha nada que ele precisava, ele continua adorando a Jesus. Eu não posso imaginar alguém que está em casa fazendo as coisas para o Senhor, só porque não vê a presença dele, que não vai continuar servindo. Jesus estava lá, através da vida delas. Jesus estava lá. Agora, o que não aconteceu foi o que elas queriam, mas isso significa que Jesus não estava lá, não. Jesus estava. Aí a Bíblia diz que Jesus chega e diz: se acalma, se acalma, o teu irmão há de ressuscitar. Quem que não quer ouvir uma palavra dessa, né, querido? Jesus está aqui agora e diz para ela: o seu irmão há de ressuscitar. Aí a Bíblia diz que Marta era aquela ansiosa, aquela mulher que vivia todo tempo limpando a casa. Era ansiosa, desesperada, se joga lá no futuro e diz: sim, Senhor, eu creio na vida eterna. Aí Jesus diz: não, Marta, Marta, você não entendeu nada. Eu estou dizendo que o teu irmão há de ressuscitar. Eu creio, Jesus. Tem gente assim. Jesus está dizendo: eu vou fazer. Eu creio, Jesus, daqui 20 anos. Não, eu creio, Jesus, daqui 30 anos. Ah, não, eu creio. Não, não, querido. Tem hora que ou a gente está no passado demais, ou a gente está se jogando demais lá no futuro. Vamos viver um pouquinho aqui. Você pode dizer isso para o seu irmão: vive um pouquinho aqui. Porque às vezes os milagres estão acontecendo, Jesus está falando conosco e nós estamos ou no passado ou no futuro. Jesus diz: o teu irmão há de ressuscitar. E ela diz: eu creio. Lá na vida eterna, Jesus. Jesus disse: não, me leve aonde ele está. Aí a Bíblia diz que ele se coloca diante do túmulo. Já havia passado aproximadamente 4 dias. Jesus está agora diante do túmulo daquele que ele amava, daquele amigo querido dele. E aí a Bíblia declara que todos que estavam ali estavam achando como se fosse uma loucura. Imagine, é uma loucura, querido. Mas milagre é assim, milagre ninguém explica, milagre é milagre. Não tem como explicar milagre. A Bíblia diz que Jesus está diante dele. E as irmãs começam a dizer: Senhor, já cheira mal. E outras palavras estão dizendo: Senhor, já não tem mais jeito. Jesus já não tem mais jeito, é impossível. Talvez você está diante de Jesus. Talvez Jesus está em você. Jesus já falou com você. Jesus está falando hoje com você. Mas você está dizendo igual as irmãs de Lázaro: é impossível. Já não tem mais jeito. Ô querido, essa noite Deus te trouxe aqui para dizer para você: se você realmente crê nele, tira de dentro de você essa incredulidade de que não tem mais jeito, de que é impossível, porque o Deus que você serve é o Deus do impossível. Aí Jesus dá uma ordem, e é isso que eu gosto em Jesus. E se nós entendermos como que Jesus trabalha, querido, tudo vai dar certo. Porque Jesus não trabalha fazendo, Jesus trabalha dando uma ordem para a gente fazer. O que ele tinha para fazer, ele já fez. Ele morreu na cruz e ressuscitou. Agora ele não faz, agora ele diz como que a gente deve fazer.
Aí ele chega e diz assim: remova a pedra. Remova a pedra. E aí onde é que eu quero chegar para nós finalizarmos? Jesus chega e pede para remover a pedra. Naquele dia Jesus estava dizendo: remova a incredulidade da sua vida. Remova a falta de expectativa daquilo que a palavra diz que eu sou na sua vida. Remova essa falta de fé que muitas das vezes o Senhor já falou e está esperando o tempo para se cumprir, e você ainda já até esqueceu o que Deus tinha para você, o que tem para você. Jesus diz: remova a pedra. Sabe, querido, se nós olharmos essa história, nós não podemos ser adoradora como Maria, ser uma pessoa que serve como Marta, ser amigo como Lázaro e continuar com as pedras na nossa vida, continuar olhando só no futuro e esquecendo de viver a manifestação de Deus hoje, ou vivendo só no passado. Nós precisamos remover as pedras. Eu não sei que pedras que você tem para remover na sua vida, mas o pastor ele sempre fala aqui: fazer o milagre é com Deus, mas remover as pedras é a gente. Nós precisamos remover as pedras. Jesus não foi lá e disse assim: sai pedra. Jesus mandou os homens: removam as pedras. Aquilo que é possível você fazer, Deus não vai fazer. Aquilo que Ele já disse para você fazer, Ele não vai fazer. Quem tem que fazer é você. Remova a pedra. E hoje uma das pedras que nós precisamos remover da nossa vida, querido, é a incredulidade. É essa falta de paciência, falta de perseverança. Quantas pessoas estão carregadas de pedra, de impaciência? Quantas discussões, dissensões dentro de casa, com os filhos, com o marido, com a esposa, deveriam ser evitadas ou poderiam ser evitadas se as pessoas fossem mais perseverantes. Às vezes a pessoa está orando pela libertação do filho, do marido, mas aí com 2, 3 dias não acontece. Quando pensa que não, o pau quebra. Sabe, nós precisamos remover as pedras. Quantas vezes você está até no caminho da tua libertação, mas por você não ter perseverança, você cai. É hora de remover essas pedras da sua vida, querido. Sabe, quando nós não removemos as pedras, nós tropeçamos. Quando nós não removemos as pedras, nós ficamos presos. A pedra naquele dia no túmulo era para lacrar. Muitas das vezes as pedras, elas não estão só permitindo a gente tropeçar, mas elas nos prenderam. E Jesus está aqui dizendo hoje: remova as pedras. Com as suas atitudes, com o seu viver, com o seu crer no Senhor. Porque se as pedras for removidas, você vai conseguir ver milagres na sua vida. Os homens removeram as pedras. E aí Jesus dá uma outra ordem. E ele diz: Lázaro, saia para fora. E tem até um louvor que eu amo que diz assim: e todos naquela hora viram Lázaro sair com vida, com vida, com vida. Lázaro saiu com vida. Sabe o que é que o Senhor está dizendo para mim e para você? Remova a pedra, porque eu quero que você saia desse lugar que tem limitado a sua visão. Remova a pedra, porque aqueles que um dia te viram cair, te viram prostrado, vão se levantar, porque vão ter que ver você de pé. Oh, rabachore calabassore calabacere candaraias. Sabe o que eu estou dizendo para você? Pode até existir circunstâncias que colocaram você prostrado, mas quem é amigo de Jesus não vai ficar envergonhado. Quem é amigo de Jesus, Jesus vai usar para que a glória do Pai seja manifesta.
remova as pedras. Você pode ficar de pé? Você pode remover as pedras que estão sobre a tua vida.